Eu gostaria de ler aqui Esther 2, diz assim, ó, 2 verso 7. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mardoqueu a tomaram por filho. Aqui está falando de Esther, uma história muito interessante que realmente, quando nós lemos, ela fala muito conosco. Talvez nós sejamos também uma Esther. Aqui nós vimos que era uma jovem, órfã, não tinha pai nem mãe. Ela foi criada com o seu tio, mas nem por isso a história mostra que ela era uma moça triste que vivia nos cantos. Não, uma moça decidida, a qual o seu tio ensinava o melhor para ela. E ela pôde seguir os conselhos do seu tio. Seguindo aqui a história, nós vimos que ali no reinado, aquele rei estava procurando uma rainha, porque a rainha havia desobedecido o rei e foi rejeitado pelo rei. E agora ele precisava de colocar alguém no lugar daquela rainha. E as moças foram escolhidas, e entre elas estava Esther. Seguindo aqui, nós podemos ver algo muito interessante. Diz assim: a moça lhe parecia formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o aguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei. E o fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado a seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Isso aqui também chama bastante atenção, porque Mardoqueu, seu tio, disse para ela, não fale da sua linhagem, nem quem você é. Isso me chama bastante atenção porque muitas vezes nós não conseguimos ficar com a boca fechada. Nós queremos nos apresentar e isso muitas vezes estraga o plano de Deus. Porque nós podemos ver desde o início que tudo isso era um plano que Deus tinha na vida de Esther. E Deus foi trabalhando de uma maneira na vida dela, que nós podemos ver aqui, o silêncio dela fez que ela fosse vitoriosa. E seguindo aqui a palavra do Senhor, entre aquelas jovens que ali estavam, muito bonitas, jovens belas, o Senhor escolheu Esther para ser a rainha, porque quando o rei olhou para Esther, ele o amou. Diz o verso 17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e beneficência mais do que todas as virgens. O rei expôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha no lugar de Vasti. Ela foi escolhida pelo rei. Nós podemos ver uma moça simples, órfã, mas era uma moça obediente, dedicada, uma moça a qual foi criada no caminho do Senhor, conhecedora da lei do Senhor, e ela obedecia tudo o que o seu tio lhe ordenasse. Ela já não chegou falando, se declarando, não, ela ficou em silêncio. E talvez é desta maneira que Deus nos escolhe.
que nós possamos falar na hora certa, no momento certo, a qual o Senhor determina, porque muitas vezes, por muito falar, nós estragamos o plano que Deus tem na nossa vida. Pessoas que falam demais, que sempre está achando que é melhor, sempre está se declarando como o super-herói, o mais importante. Isto prejudica muitas vezes a vida desta pessoa. Por isso, o silêncio. Nós temos que deixar Deus trabalhar em nosso lugar. O nosso testemunho, a nossa maneira de viver, isso pode convencer aqueles que estão olhando para nós. E nós vimos aqui que o rei se agradou de Esther e ela se tornou a rainha. Mas interessante, por que ela se tornou rainha? Deus tinha um propósito na vida desta jovem. E a palavra do Senhor seguindo, nós vimos aqui tudo o que aconteceu depois, a qual veio o momento que o povo dos judeus ia ser destruído por um homem a qual odiava os judeus. E quando Mardoqueu ficou sabendo, ele disse para Esther, Esther, nós lemos aqui no 4, verso 12, fizeram saber Mardoqueu a palavra de Esther. Então lhe disse Mardoqueu, que responderá Esther, não imagine que por estar na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus, porque se de todo te calar agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como és que fosse elevada a rainha? Então, as coisas acontecem nas nossas vidas e nós não sabemos por quê. E aqui, o tio dela disse, Esther, foi nesse propósito, porque Deus já sabia o que ia acontecer, que o povo judeu estava em perigo e precisava de alguém para interceder. E Deus preparou você para poder estar intercedendo para o povo judeu, para dar o livramento. E eu digo também nesta manhã, você é uma Esther. Não importa a sua situação, se você foi abandonada, se você é órfão, se você se sente sozinha, solitária, mas você foi escolhida por Deus para um projeto que Deus tem na terra. Você tem que esperar o momento do Senhor. Nós vimos que Esther se calou. Ela não contou vantagem sobre si. Ela não falou de si mesma. Ela deixou que o seu testemunho pudesse falar mais alto do que a sua boca. E realmente foi o que aconteceu. Ela foi escolhida como rainha. Você também é escolhida para ser serva do Senhor, para ser pessoa que transmite a palavra. Mas você tem que falar na hora certa, no momento certo, na hora que Deus falar, para que você abra sua boca, porque Ele estará ali para poder confirmar a sua palavra. Então, como o tio de Esther disse, quem sabe não foi por esse momento que você foi colocado ali no palácio. Você também, você foi escolhido pelo Senhor, você também é uma Esther. Você foi escolhido para esse momento, você poder interceder pela sua família
pelos seus parentes, interceder por aquele que está no seu trabalho, você interceder para a libertação, o livramento desse povo que encontra ao seu lado. Você é uma escolhida. Deus te escolheu. Você é uma Esther. Porque se você não falar, se você não interceder, se você não fazer algo para que essas pessoas sejam libertas, de outra maneira, essa pessoa será liberta. Mas você pagará o preço pela desobediência. Então, fala no momento exato que o Senhor coloca na tua boca as palavras. Nós podemos ver que depois que Esther orou, jejuou, ela esperou o momento, ela foi diante do rei, mesmo sem ser convidada, ela ali falou tudo o que havia acontecido e houve um grande livramento para o seu povo. Então, Deus dá estratégia, Deus nos ensina a agir da melhor parte para que nós possamos transmitir às pessoas aquilo que eles estão precisando naquele momento, naquela hora, o grande livramento. Deus quer livrar a sua família, Deus quer livrar seu filho, sua filha, Deus quer livrar aqueles que estão ao teu lado, porque há uma grande condenação para eles, e só você poderá abrir sua boca e falar a verdade, para que eles entendam e compreendam que eles precisam de um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo. E você é conhecedora de tudo isso. E você precisa abrir a sua boca e falar desta salvação. Deus te escolheu. Você é uma rainha. E você está no lugar que o Senhor te colocou, não para ficar aí parado, mas para agir. Agir conforme o Senhor determinar. Faça aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração e o Senhor será contigo. Deus te abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de nos apoiar, porque esse canal é realmente para falar do Senhor, para que muitas pessoas possam também ter oportunidade de ouvir a palavra. E por isso eu te peço, deixa uma mensagem de amém e Deus vai te abençoar grandemente. Curte, compartilha com alguém.